Neste terceiro domingo após Pentecostes, nós recebemos duas leituras, um texto do Antigo e um do Novo Testamento que tem algo em comum. Alguém estava sofrendo por ter que se despedir. No Antigo Testamento vemos a viúva de Sarepta chorando e reclamando ao profeta Elias: olha o que você fez com o meu filho, porque depois de alimentá-lo agora eu tenho que passar pela morte, pelo luto, pela perda. E Elias clama pelas misericórdias de Deus, diz: Senhor, sendo tua vontade, restaura a vida deste menino. O profeta se deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, e assim o menino voltou a viver pela graça de Deus. No Novo Testamento nós temos algo semelhante em partes, algo que mostra também o agir sobre-humano ou sobrenatural de Deus. Nós estamos acostumados e acostumadas a pensar e falar que nós temos responsabilidades. Sim, nós temos. Temos as nossas atitudes? Sim, temos. Deus também pede que nós devamos agir em prol das pessoas? Sim, também é verdade. Mas não dá para ignorar o fato de que Deus age apesar da nossa força, apesar da nossa vontade, ou para além daquilo que a gente imagina. Nós temos diante de nós uma imagem de uma despedida, e Jesus entra num vilarejo chamado Naim, e nesse vilarejo, Jesus entrou seguido por uma multidão, que estava acompanhando os seus sinais, que estava acompanhando o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando. Nos portões da cidade, eles se deparam com uma outra multidão, com um cortejo fúnebre, onde uma viúva estava se despedindo do seu único filho. E isso é algo profundamente doloroso. É uma situação humanamente dolorosa. E nós podíamos dizer: Deus não se importa com o sofrimento humano. Nós podíamos dizer que Deus não se importa ou que Ele não tem compaixão. Mas aí nós estaríamos indo contra a palavra de Deus. Deus agiu com compaixão. Jesus viu aquela cena, parou e teve compaixão. Teve um coração generoso para ver o sofrimento humano e alterar o rumo daquela história. O que nós podemos fazer com essa informação? O que nós podemos fazer diante de um relato tão extraordinário? Não é algo que nós vemos todos os dias. Quem de nós já testemunhou uma ressurreição além da de Cristo? Quem de nós já teve contato como se fosse uma coisa corriqueira? Verdade que não é. É algo sobrenatural, é algo além do comum, além do ordinário. E esse encontro ajudou a vida destas duas viúvas. Vale lembrar que nos tempos bíblicos, viúvas não podiam trabalhar. Viúvas não tinham fonte de renda. Elas dependiam da misericórdia de pessoas, seja na sinagoga, seja nas casas, seja da comunidade, ou da força de trabalho dos seus filhos. Quando uma viúva perdia o seu filho, e curiosamente, ou como eu aprendi de um pastor muito querido que me enviou para a teologia, por jesucidência, falando de uma forma meio poética, as duas viúvas tinham apenas um filho e encontraram esse filho sem vida. Vocês conseguem imaginar o impacto disso? Alguém que não tinha sustento perdeu a continuidade. Além disso,
Parece fora da ordem natural uma mãe sepultar seu filho. Parece fora de ordem. Parece algo que nós não conseguimos suportar a dor. Se sepultar um pai e uma mãe já é algo doloroso, imagine sepultar um filho. É algo que mexe com toda a estrutura da família. É algo que a gente não se dá conta. Até que a nossa hora chegue e a gente se depare com isso. Até que a gente se depare com essa situação e veja que alguma coisa é diferente. O luto, ele nos coloca num novo cenário de vida. Ele nos coloca num novo modo onde a gente começa a refletir sobre a brevidade da vida. Sobre como nós vivemos hoje e amanhã estamos à beira da morte. Como hoje nós temos recursos e amanhã nós não temos nada. Como hoje nós temos esperança e amanhã nós nos vemos desolados mediante a crise que o luto nos coloca. É assim quando perdemos um ente querido. É assim quando passamos por luto, seja por perdas no trabalho, em diferentes escalas, todas as perdas são luto. E essas duas viúvas passaram por um luto muito complexo, muito delicado. Mas Deus agiu de modo sobrenatural nas duas situações. Querida comunidade, não quero aqui dizer agora, você pode pedir para Deus o que você quiser, que Ele vai atender o seu pedido. Se fosse assim, seria muito fácil. Nós já estaríamos vivendo uma quinta guerra mundial pelo menos. Vamos pensar muito sinceramente. Quais são os desejos mais íntimos do nosso coração? Quando a gente expõe isso em oração diante de Deus, o que a gente tem pedido? Qual tem sido a nossa petição diante de Deus? Não precisam me responder, mas tenham sinceridade com vocês. Vamos ter sinceridade com nós mesmos. O que está lá no penúltimo? Essas viúvas, a viúva do Antigo Testamento, a viúva de Serepta, que nós não sabemos o nome de ambas, o pedido dela foi externado em voz. Falou para o profeta Elias. Elias tinha feito já algo sobrenatural na vida daquela família, multiplicando o azeite, multiplicando a possibilidade de ganho de alimento, para que eles tivessem condições de se manter. Mas ela ficou indignada. Ela ficou frustrada. E ela externalizou, ela colocou isso em palavras para fora. Foi isso que você veio fazer? Veio dizer que eu tinha esperança, mas daqui a pouco tirou a vida do meu filho? Deus agiu ainda assim com misericórdia sobre a vida daquela família e o menino voltou a vida. Já no contexto do Evangelho de Lucas, aquela viúva estava apenas chorando. Suas palavras saíram no meio das lágrimas. Sua dor escorria pelo seu rosto. Jesus, ao encontrar a cena, sendo verdadeiramente Deus, teve compaixão. Ele ouviu aquilo que estava no coração. Eu não posso prometer para você que Deus vai realizar um milagre sobrenatural todos os dias da tua vida. O Evangelho não me permite dizer isso. Mas eu posso dizer para você que o mesmo Deus que agiu na viúva de Serepta, nesta mulher que estava ali no encontro com Jesus, continua agindo e
Eu não posso dizer que ninguém mais vai passar pelo luto. Não posso prometer isso. Mas eu posso dizer que ainda quando estivermos no luto, Deus escuta as nossas lágrimas. Deus acolhe a nossa dor. E Ele está presente. Os textos que nós ouvimos pela manhã nos falam de Deus que sobrenaturalmente, sobremodo de algo grandioso, está presente na nossa vida, na nossa rotina, seja nos momentos em que podemos experimentar curas, milagres, seja no momento em que nós passamos pelo luto. Brevemente, ainda quero compartilhar algo pessoal, uma situação que nós passamos. Aquele moço que está sentado ali, que está com o cachecol verde e amarelo, levanta a mão dele. Aquele moço está fazendo 10 anos hoje. Aquele moço ali. Nós, desde que começamos a namorar, a Natália e eu, nós sempre falamos do nosso sonho de ter filhos. Nós queríamos experimentar maternidade e a paternidade. E por 2 vezes antes do Benjamin, nós perdemos filhos. E várias vezes a gente se perguntou, Senhor, por quê? Por que nós passamos pelo luto? Por que nós passamos pelas perdas? Resposta simples eu não tenho, mas eu agradeço que Deus permitiu viver a bênção. Deus permitiu que a gente pudesse experimentar, receber um filho. E alguém para mim, mais 2 anos de Deus. Às vezes a gente espera só coisas religiosas. E no dia a dia a gente esquece de agradecer pelo que Ele faz, pelo que Deus faz em nossas vidas. Nós vamos agradecer como família. E o menino que recebeu o nome de Benjamin, filho da mão direita, o filho da honra, o filho da alegria, chegou como presente. A viúva de Sarepta restou glorificar a Deus, porque teve seu filho de volta. A viúva que encontrou Jesus agradeceu a Deus, porque teve seu filho de volta. Nós podemos agradecer. Podemos agradecer porque temos Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que deu a vida por nós, para que pudéssemos experimentar a graça, a paz, e para que ainda assim possamos ser um povo surpreendido pelo modo extraordinário que Deus age em nós e através de nós. E possamos aprender a agradecer, a glorificar, e ter os pensamentos do nosso coração moldados conforme a palavra de Deus. Que as nossas lágrimas continuem sendo ouvidas, que Deus continue nos abraçando